A princípio, a criança não tem um envoltório psíquico, não tem uma capacidade de devaneio. Então, é a capacidade de devaneio da mãe que vai sustentar e possibilitar a introjeção da função alfa na criança, ou seja, da função ligada à capacidade de devaneio da própria criança. A criança primeiro tem que ser sonhada, tem que ser desejada, tem que ser simbolizada pelos pais, pela família, pelo grupo, pelas pessoas que vivem em torno dela, para depois introjetar essa função alfa, que é a possibilidade dela mesma devanear, dela mesma fantasiar. A fantasia e o devaneio, gente, é a virtualização do corpo. É a possibilidade do corpo ser mais do que uma vida nua. É a capacidade de ser isto e não aquilo, de possibilitar ser isto e aquilo e mais aquilo outro. Do corpo não se restringir a uma massa de carne, a um corpo entre outros corpos apenas. Eu diria que essa função de devaneio aumenta, é um poder de abstração, cada vez mais desenvolvido, cada vez mais ampliado. Sigo aqui no Caes. A psique da criança contém os traços da capacidade onírica da mãe. Essa proposição, aceita pela maioria dos autores que estudaram o sonho na família e no grupo, também é válida no espaço analítico do tratamento. Caes está dizendo, gente, que o analista vai ficar numa função similar à função materna. Essa função que estabelece para o outro uma capacidade de devaneio coletivo. Quando uma pessoa chega muito sensibilizada em análise, incapaz de conter a violência dos estímulos, o analista vai servir como essa função materna, como essa função de devaneio para o analisando, ajudando a constituir novos envoltórios, a fortalecer os próprios envoltórios. Eu sigo aqui. Searles, por sua vez, supôs em todo indivíduo uma tendência a estabelecer relações simbióticas que demonstram a sobrevivência em cada um de nós de um estado original de indivisão e de indistinção entre si mesmo e os outros. É uma ideia análoga que Bledger propõe como conceito de vínculo sincrético. Todos esses estudos reforçam a noção do que chamarei um berço psíquico originário, lugar primeiro do espaço psíquico comum e posteriormente compartilhado. A gênese desse espaço repousa sobre 3 principais processos: a inclusão da psique do infans na psique de um outro, ou de mais de um outro, essencialmente a mãe e seu conjunto de referência, a formação de partes comuns à psique dos sujeitos de um mesmo grupo, do mesmo conjunto, e a construção de espaços psíquicos comuns a vários sujeitos e compartilhado por eles. Bom, então a relação analítica possibilita, ao mesmo tempo, o retorno dessas relações sincréticas, dessas relações fusionais, mas não para aprofundar nesse espaço incestuoso, mas justamente para possibilitar a reconstrução dos envoltórios psíquicos, né? Então, há uma tendência ali à fusão com o analista na transferência, mas justamente para que o analista, exercendo a função materna, atue ali fortalecendo os envoltórios oníricos do analisando, que estão fragilizados, estão sendo atuados enquanto delírio, enquanto sintoma, enquanto passagem ao ato. Então, o principal aqui, gente, é essa capacidade de elaboração, de simbolização dada no trabalho do sonho, no relato do sonho, no deciframento do sonho. É como dar uma direção para um excesso de estímulos que não estão simbolizados. É uma intensidade que a gente não sabe o que fazer com ela. E ela se torna, então, angústia, se torna, então, pânico. O que é o pânico, senão um excesso de estímulos não simbolizados, que invadem, que se derramam sobre a psique? Então, tanto o analista, quanto a família, quanto a mãe, né, essa função aí de holding, de apoio, o que eles possibilitam à criança é a introjeção da função alfa, ou seja, da própria capacidade de devaneio. Então, a família sonha a criança, devaneia a criança, para possibilitar que a criança introjete a função alfa e possa também devanear, possa também sonhar, possa também constituir os próprios envoltórios. Os envoltórios, gente, alongam um espaço entre o eu e o outro.
Eles possibilitam que a gente negocie com o outro num plano anímico, num plano espiritual, para que a gente não seja simplesmente cooptado pelo outro, assolado por um excesso de estímulos. Então, acho importante que esses envoltórios, a gente entender os envoltórios psíquicos como um alongamento de um espaço entre o eu e o outro, em que se estabelecem identificações, negociações, atração, repulsão,